Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Graças a Deus. Vamos continuar aqui os nossos estudos, né, de Gênesis. Está acontecendo também esse estudo presencial com o pastor e está sendo uma bênção demais. Muitos detalhes, nós estamos nos aprofundando de uma maneira tremenda na Bíblia. E aqui também eu estou repassando algumas informações, né? Alguns detalhes que o pastor também passa, mas dando um panorama mais, panorama geral e uma síntese para vocês, porque Gênesis é muita coisa. Bom dia, Sueli, a paz do Senhor. Para vocês terem uma ideia, o ano de 2023 eu passei o ano inteiro estudando Gênesis com o meu professor também, teólogo, o professor Claudivan. Então, para vocês terem uma ideia do quão profundo é o estudo de Gênesis, né? Eu precisei de um ano inteiro para estudar só este capítulo de forma profunda, as raízes, né? Para estar passando para vocês aqui. A paz do Senhor, amada, bem-vinda. Hoje nós vamos falar de Gênesis 3, versículo 20, da nossa matriarca. Nós já falamos dela aqui, de Eva, né? Quais são as lições que a gente tira da vida de Eva para as nossas vidas? Qual o papel da mulher quando Deus a criou, né? Vamos lá? Gênesis 3, versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Vamos orar, pedir a direção do nosso Senhor para que esse estudo seja uma bênção. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui na sua santa e preciosa presença. Queremos te honrar, te agradecer, te glorificar, falar da sua santa palavra, Senhor, que as palavras que saírem da minha boca não sejam minhas, mas que seja o Senhor falando através de mim. Tome seu lugar de honra, Espírito Santo, para que essa sabedoria seja transmitida de uma forma simples, de uma forma alegre, que todos possam entender e que possam retirar algo que possa ser transformador na vida, no coração e na mente. Que eles possam entender, Pai, o sentido da sua palavra, que é viva, que é perfeita, que é verdadeira e que ela só traz correção, que ela só traz alinhamento espiritual, para que todos nós possamos se tornar parecidos contigo, Senhor, parecidos com seu caráter, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que te agrada, que agrada o seu coração. Em nome de Jesus, amém. Opa, saúde. Então vamos falar da nossa matriarca, né? A matriarca da humanidade. Esse texto sagrado, Gênesis 3:20, revela a Eva. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Eva significa vida, ela é a mãe de todos os viventes. Ela foi a primeira mãe, né? A primeira mãe acerca da vida humana. A ciência tenta nos dizer que nós viemos dos macacos, mas se nós viemos dos macacos, não, os macacos estariam produzindo humanos até hoje, né? Vocês concordam? Mas nós que sabemos a verdade e temos absoluta certeza disso, sabemos que né? A criação, ela é uma obra-prima tão perfeita, tão inexplicável, né? Até mesmo a reprodução dela no útero da mulher é algo assim que Deus já nos mostra, né? Através dos espermatozoides
dentro do óvulo, quanto nós somos já vencedores ao nascermos, né? A disputa que é. Então, nós já nascemos campeões, porque Deus nos fez campeões e vitoriosos. Nós já enfrentamos uma batalha para ganharmos a vida, e essa vida ela é dada por Deus. E Eva, ela foi a matriz original de todas as mulheres dessa terra. As mulheres herdaram muitas coisas de Eva, tanto as negativas como as positivas. E em um certo grau, os homens também herdaram, né? Muitas características da natureza humana do seu primeiro casal, né? Da sua primeira ancestral, que é Eva. Quando Eva ela foi criada para ser a companheira e auxiliadora de Adão. E nos relacionamentos de hoje nós vemos, né, que esse papel da mulher também está sendo desconfigurado pela nova era, vamos dizer assim, tirando o papel feminino, matriarcal da mulher, de companheira, de auxiliadora, para um papel que ela assume mais masculino. Quando isso é desequilibrado dentro de uma relação, dentro de um relacionamento, o feminino da mulher e o masculino do homem, a mulher passa a ser a feminina, querendo assumir o papel do homem, e o homem, né, por sua vez, tendo mais o lado feminino, não dá certo. Deus ele já fez tudo perfeito. Ele colocou a mulher como companheira e auxiliadora de Adão, conforme está lá em Gênesis 2:18. Eva, ela foi criada da costela de Adão, da costela do homem, para que o homem compreendesse que a mulher é parte dele. Ela é importante na vida dele, ela tem valor. E por isso ela deve sempre ser amada e valorizada. Se não fosse por isso, Deus não tiraria uma parte do homem para fazer a mulher. Eva, ela foi criada para ter a intimidade com Adão e para que eles compreendessem e se completassem afetivamente. E como que há esse equilíbrio da relação entre o homem e a mulher? O homem cumprindo o seu papel de homem patriarca, a mulher respeitando esse papel de liderança do homem no lar. E a mulher, por sua vez, o feminino, de auxiliadora, de administradora, de companheira. Ela é o equilíbrio dessa relação. Ela é o amor, ela é a sensibilidade e a espiritualidade também mais elevada. Nesse sentido, podem perceber que todo homem que reconhece esse papel da mulher dentro de um relacionamento, dentro da família, dentro de um casamento, esse homem é um homem sábio. Porque muitas vezes, quando ele vai tomar decisões que não são guiadas por Deus, a mulher, ela tem um grau mais elevado de espiritualidade. Ela é especial nesse sentido. E quando ele vai perguntar a opinião da sua mulher, e a sua mulher diz, olha, não entra nesse negócio que isso daí não é de Deus. Pode ter certeza, se aquele homem teimar, ele vai ver o resultado daquilo que a mulher falou. A Eva, ela foi criada para ter intimidade, para que ela complete o homem. Então o homem, o homem e a mulher são dependentes de Deus, mas o homem, ele tem o seu papel de líder, porém ele tem essa dependência da mulher. Ele jamais será completo se não tiver uma mulher plena, feminina, companheira e auxiliadora ao lado dele. Para que ele possa produzir, para que ele possa ter prosperidade, para que ele possa chegar em casa tranquilo, encontrar um lar bonito, perfeito, harmonioso, ele depende dessa mulher. Então é importante que esse homem cumpra o papel dele de provedor, de protetor, para que essa mulher, por sua vez,
possa cumprir o seu papel também de companheira, auxiliadora, de equilíbrio desse lar, da dose de amor necessária desse lar, de perspicácia de detalhes. Tem detalhes que só as mulheres enxergam. Os detalhes, muitas vezes, do belo de Deus, né? Do capricho de Deus. As mulheres têm esse olhar para os detalhes e para o capricho. Eva, ela errou sim ao se distrair, dando ouvidos à serpente. Mas tem linhas de entendimento que eu até concordo em certo ponto, porque o dever de cuidado para essa mulher era do homem, era de Adão, né? Tema importantíssimo, não vamos escrever aqui, só ouvir, ok? Ok. Sejam bem-vindos, IPI de Nazaré, bem-vindos, que honra ter vocês aqui, gratidão, muito obrigada, tá? Pelas palavras. Então, a mulher, ela não pode perder o seu feminino. Hoje, o que o inimigo está tentando fazer para que essa geração seja desconstruída, né? Afetar a identidade das pessoas, a paternidade e colocar a mulher dentro do papel do homem na família. Essa coisa de ser a super mulher, né? A mulher maravilha, empoderada. Esse não é o papel da mulher. A mulher, sim, ela pode trabalhar, ela pode ser uma mulher super bem-sucedida, mas ela não deve perder o seu papel feminino, o seu papel de administradora e de auxiliadora do homem dentro da família, dentro do contexto da família, né? A mulher, ela não pode assumir o papel de provedora total desse lar. Por quê? Porque vai ficar uma relação desequilibrada. Nós precisamos ter a admiração desse homem, desse marido que está. Quando se perde a admiração, perde o principal, né? Porque a gente precisa enxergar aquele homem com segurança, que ele é com, sabe, a proteção, né? A força do homem. A gente precisa enxergar isso, a gente precisa enxergar, admirar esse homem. E o que está acontecendo? O homem está se tornando feminino, as mulheres estão assumindo o papel de provisão, de administração, quer dizer, toda uma sobrecarga em cima da mulher, e a família sendo desconstruída por conta desse desequilíbrio. O papel de auxiliadora e de companheira é para que ambos cumpram uma missão. O papel da submissão colocada na Bíblia não é que a mulher tenha que abaixar a cabeça para tudo que o homem disser, principalmente se ela estiver numa relação abusiva. O homem, ele não pode se achar no direito de fazer o que ele quer, de mandar na mulher e de ultrapassar os limites do respeito com essa mulher dentro da família, porque o submissão quer dizer o quê? Dentro do contexto bíblico, sob uma missão genuína, que é a família. Eles estão sob a mesma missão. A mulher exercendo o papel dela, o feminino, a matriarca do lar, ela vai estar cumprindo a missão dela diante de Deus. E o homem, por sua vez, cumprindo o seu papel de protetor, de provedor, de patriarca dessa família, de líder desta família, ele também estará cumprindo esse papel diante de Deus. Ambos têm uma missão, e a missão de cada um é diferente. Por mais que as pessoas insistam que as mulheres precisam ser independentes, eu sou uma mulher independente, mas eu reconheço que dentro de um relacionamento é preciso ter esse lado feminino, e essa carga não tem que vir totalmente nas costas da mulher. Deus não nos fez para isso, né? Então, uma relação equilibrada, uma família equilibrada, é uma família que respeita cada um o seu papel. A mulher, a sua auxiliadora, a administradora do lar, a cuidadora, a zeladora de todos, a família, do lar, para que o homem ele possa estar o quê? Produzindo,
mais e mais e mais, prosperando, fazendo com que essa família cresça e se multiplique. E ele só vai conseguir isso se ele tiver uma mulher por trás que exerça o seu feminino, que seja verdadeiramente a sua auxiliadora, que traga esse equilíbrio, essa paz dentro do lar, onde ele possa chegar e sentir paz, se sentir amado, se sentir importante, se sentir admirado por essa família. Aí sim, eles estarão cumprindo essa missão juntos na terra. Então, lá no início também, Adão, ele se distraiu. Era ele quem tinha o dever de zelar, o protetor. Ele tinha esse papel, mas ele também se distraiu. E Eva, ela deu ouvidos à serpente. A mulher, ela não pode se distrair com as coisas duvidosas desse mundo que a induzem a erro. Nesse mundo, essa lição de Eva, ao se distrair, dando ouvidos à serpente, nos traz para os dias de hoje, para que nós não nos distrair, para que a gente também não se distraia com as vozes desse mundo, com os ensinos da nova era, com os ensinos errados que levam a mulher para um estado totalmente, desconfigurado daquilo que Deus determinou para nós. Ela não pode se apegar às vozes duvidosas desse mundo, porque é isso que nos fazem errar, é isso que nos faz cair e desconstruir a nossa identidade diante de Deus. Eva, ela também foi dominada pela compulsência da carne, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, foi lá e comeu. Ela se distraiu, ela deu ouvidos para a serpente, mas ela também, viu com aqueles olhos. Ela foi levada pelo desejo, pela soberba, de achar que ela poderia também, ter acesso ao conhecimento do bem e do mal. E foi levada a comer, porque deu ouvidos à voz da serpente e escolheu não obedecer à voz de Deus. Não é diferente nos dias de hoje para todas aquelas que desejam seguir a sua carne, os desejos da sua carne, os desejos dos seus olhos, olhando para tudo de, entre aspas, de bonito que a gente vê no mundo, que muitas vezes é tudo falso, Não provém de Deus, esse mundo já é do maligno. Então, nós, mulheres, ao invés de sermos criadas, na infância, nos foi apresentado muito os contos de fadas, Onde a gente só olha para o príncipe encantado, de construir um super castelo, de ter aquelas coisas, ao invés de sermos ensinadas a sermos mulheres virtuosas, princípios bíblicos desde a infância, para que a gente construa esse equilíbrio na família. A família que tem essa base, esses princípios, é uma bênção. Mas o mundo, ele nos distraiu, E as pessoas que também seguem os desejos da carne, elas até hoje são levadas pelo domínio dos seus olhos, daquilo que é agradável aos seus olhos, e é induzida a tomar decisões por aquilo que agrada a sua carne e agrada aos seus olhos, ao invés de ser induzida, ao invés de ir para o joelho, orar e pedir o conselho de Deus, seguir em obediência a Deus. Até hoje a gente carrega esse erro, esse padrão de comportamento de Eva. Nós precisamos aprender a quebrar esse padrão. E como que a gente quebra esse padrão? Pedindo os conselhos de Deus em oração.
em oração, pedindo os conselhos de Deus, para que a nossa carne não nos domine, para que a gente tenha um olhar espiritual também das coisas. Porque muitas vezes o inimigo vai nos dar bandejas maravilhosas. Inclusive, ele também sabe dos nossos sonhos, daquilo que a gente deseja, porque a gente fala sobre isso. O que a gente deseja para a nossa vida, ele também sabe dos nossos sonhos e ele vai vir com a bandeja perfeita para que a gente cometa o mesmo erro de Eva, seja levada pelos desejos da carne, seja levado por aquilo que é agradável aos nossos olhos. Pastor Elson, bom dia, pastora, paz, nosso pastor aqui, que honra. Eva, a gente continua seguindo esse padrão e o inimigo sabe disso, ele conhece o nosso comportamento desde o início, ele sabe que nós somos, a certo ponto, inocentes se a gente não andar em obediência com Deus. Se nós aprendermos a ouvir a voz de Deus e andar em obediência a Ele, o inimigo é derrotado. Os desejos da carne não são dominados. Nós não somos dominados pelos desejos da carne e nem por aquilo que é agradável aos nossos olhos. Nós vamos ter a certeza daquilo que Deus quer para nós. Deus também vai trazer coisas maravilhosas. A paz, pastor, a paz do Senhor. Deus abençoe o Senhor também. O Senhor, Ele vai trazer tudo o que é maravilhoso para nós. Mas nem sempre esse caminho vai ser fácil, né? A gente precisa ser lapidado pelo Senhor para que a gente possa ser um gestor dos recursos dele, porque tudo que vem para as nossas mãos é de Deus. E nós precisamos saber administrar isso, porque é para Ele. Ele que está dando o acesso. Nós somos mordomos. Então, o inimigo, ele também sabe. Ele vai trazer uma bandeja, um caminho mais fácil. E aí, para aqueles que não têm a sabedoria, que não pedem a opinião de Deus, cai no mesmo erro, comete o mesmo erro de Eva. Por quê? Porque quando a gente coloca os nossos desejos na frente, quando a gente toma as nossas decisões sem pedir os conselhos de Deus, de certo modo nós estamos agindo pelo nosso ego, nós estamos agindo pela soberba. Porque nós decidimos escolher o nosso caminho e não obedecer à voz de Deus. Eva foi dominada pela concupiscência dos olhos quando viu que a árvore ela era agradável aos olhos. João disse, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Nesse ponto, muita gente cai, principalmente nessa geração. As pessoas estão sendo dominadas pelos desejos da carne, por tudo aquilo que elas olham na internet, influenciadores, tudo assim, como se isso fosse a riqueza do mundo. Tá todo mundo se perdendo hoje por causa desse detalhe, porque eles estão escolhendo ir pelo caminho que é agradável aos olhos deles e não pelo que é agradável aos olhos de Deus, se esquecendo de que o caminho que Deus escolhe para nós será sempre o melhor para a nossa vida e não aquilo que é agradável aos nossos olhos. Infelizmente, essa geração ela está se perdendo por causa disso, porque ela está querendo escolher os desejos da carne, ela está querendo ser melhor que Deus, maior que Deus, mudar as leis de Deus, mudar a Bíblia para seguir os próprios desejos. Eu ouso até em falar que essa geração está sendo pior que Adão e Eva.
nesse sentido, né? Eva foi dominada pela soberba da vida, porque ela quis saber, ela quis passar por cima de Deus. A árvore desejável para dar entendimento, ela não obedeceu à voz de Deus e, portanto, caiu. A serpente, ela havia seduzido Eva quanto ao fruto que Deus lhe havia proibido de comer. Deus também nos deu as leis que estão na Bíblia. Deus nos deu tudo aquilo. Nesse manual da Bíblia, ele diz, o manual do ser humano, ele diz o que agrada e que não agrada a ele. Como nós devemos seguir o caminho dele em obediência e aquilo também que nós não devemos seguir. Ele diz sobre isso. Até porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Eva acreditou nessa mentira de Satanás ao pensar que poderia ser como Deus, a mesma soberba demonstrada por Lúcifer, pelo Satanás. Ela cometeu a mesma soberba, porque ela achou que ela poderia ver como Deus todo aquele que acha que pode chegar no patamar de Deus é uma pessoa soberba. Nós jamais podemos achar que um dia nós vamos ter os olhos de Deus, ser onisciente, onipresente, ter o poder que Ele tem, porque tudo de bom que nós temos na nossa vida e todo o poder que é nos dado, né, vem dele, não provém de nós, é acesso dele. Vem dele. Tudo de bom que está em nós vem dele. E tudo de ruim que tem em nós, somos nós que escolhemos isso. Então não pode vir nada de bom da nossa carne. Só pode vir coisas boas do nosso Criador, do nosso Deus. E quando a gente acha que nós somos mais inteligentes, mais sábios, mais que a gente pode chegar num nível, não, eu faço, eu aconteço, sem seguir a voz de Deus, já é o caminho da sua queda. Esse pensamento já te leva para a queda e já te afasta de Deus. E Ele permite para que você possa pagar o preço de tudo isso, como Eva pagou, como Adão pagou, todos pagaram. E todos que escolheram decidir pela sua carne e não seguirem a obediência e não seguir a voz de Deus, pagaram o preço. E pagam até hoje. A soberba, ela precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Esse é o caminho, está lá em Provérbios 16, versículo 18. Salomão também afirmou isso. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Eva, por sua soberba, passou a sofrer as consequências do seu pecado. Sofrimento na gravidez, seu desejo seria submisso ao do seu marido, e o homem exerceria o seu governo sobre a mulher, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, quem dava o nome à pessoa, naquela época, quem dava o nome à pessoa, exercia o poder e o domínio sobre ela. Aqui Paulo também diz, né? Paulo também diz, né, nessa passagem de 1 Timóteo 2, versículo 14, Eva, ela passou a ser lembrada pelo resto da vida por causa do seu pecado. E Adão, ele não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Paulo, ele não estava culpando exclusivamente a mulher pelo pecado. Ele estava apenas reproduzindo um conceito teológico vigente naquela época, com relação à questão da submissão, porque o homem exercia o domínio sobre todos aqueles a que ele, o domínio, né, era exercido por quem dava o nome à pessoa. Deus, por sua vez, pela sua
grande misericórdia, não desistiu de Eva, não desistiu dessa missão da família que Ele tenta até hoje nos ensinar sobre obediência, cada um exercendo o seu papel, a mulher o seu feminino, auxiliadora, né? Auxiliadora do homem, administradora do lar, o homem, por sua vez, o protetor, o patriarca, o provedor. Deus, por sua misericórdia, não desistiu de Eva e prometeu-lhe a redenção. A redenção de todos nós veio pelo Senhor Jesus Cristo. Quando Deus determinou que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse foi o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que esmagou e vai acabar com o reinado das trevas nesse mundo. Deus cumpriu essa promessa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as lições da Bíblia nos ensinam e nos alertam até hoje, nos alertam sobre esse padrão de comportamento. Qual o padrão de comportamento? O principal, que Deus tenta até hoje. Ele tentou com Adão, com Eva, Ele tentou com Noé, Ele tentou com todos, com Abraão. Padrão de comportamento. O que Ele quer de nós? Obediência. O que Ele quer de nós? Que nós andemos segundo a sua vontade. Que nós tenhamos um relacionamento com Ele, de forma que a gente escute os conselhos dEle, que a gente escute a voz dEle, que a gente siga o que Ele quer para a nossa vida, para que a gente possa exercer o nosso propósito. O nosso propósito aqui nessa terra é fazer a vontade de Deus, não é a nossa vontade. É a vontade de Deus. Quando você assume isso, quando você assume essa condição de humildade diante do Criador, porque o Senhor, Ele abençoa. O nosso pastor falou também sobre isso nesse domingo, no estudo bíblico de Gênesis. Quando Deus, Ele abençoa o coração humilde e o coração simples. Os soberbos, os orgulhosos, eles se afastam de Deus. Os simples, os humildes, aqueles que abaixam a cabeça para o Senhor, mesmo que seja dolorido, mas a gente tem a certeza que é a vontade do nosso Senhor, do nosso Pai. Quando a gente segue o conselho dEle, a orientação dEle, nós não sofremos tanto assim, né? Ele tem o melhor para nós. Desde o início, desde a criação, Ele só pede uma coisa: seja obediente à minha palavra, seja obediente aos meus conselhos, siga a minha voz, porque é melhor para vocês. Eu sei, eu conheço a sua vida, foi eu que te dei a vida, eu que escrevi a sua história, eu tenho um plano para você, eu tenho uma promessa para cumprir, eu atendo os seus desejos, os desejos do seu coração. E quando eu não atendo os desejos do seu coração, é porque não é bom para você, é porque muitas vezes você não está preparado para receber isso agora. Em algum momento, quando você estiver maduro para isso na fé, quando você souber andar na minha presença, quando você souber andar junto comigo, né? Quando você deixar que eu te ensine, que eu te mostre o caminho, você vai conseguir acelerar os seus sonhos. As suas bênçãos serão bênçãos extraordinárias. Eu vou multiplicar tudo que vier nas suas mãos, como Ele fez com Abraão. Se Adão e Eva tivessem cumprido com isso, eles estariam desfrutando, só desfrutando da vida, desfrutando do jardim, não teria sofrimento, não teria, só seria alegria, e Deus estaria ali com eles. Imagina você ter Deus falando contigo todos os dias, você podendo receber a visita de Deus todos os dias. Nós podemos desfrutar disso hoje também, se andarmos em obediência, se andarmos cumprindo a sua palavra,
se nos afastarmos dos desejos da carne, daquilo que agrada os nossos olhos, mas não agrada a Deus. Por isso que eu falo, toda decisão que a gente tem que tomar, e eu aprendi isso também na dor. A gente tem que aprender a pedir a opinião de Deus e não das pessoas. Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Senhor, qual o caminho que o Senhor quer que eu siga nesse quesito? Senhor, eu devo me aliançar com essas pessoas? Qual a igreja que o Senhor quer que eu congregue? Qual é o seu desejo para a nossa igreja, Senhor? O que o Senhor deseja para a sua igreja? O que o Senhor deseja para essa decisão? É o pedir a opinião de Deus em tudo. Andar de lado a lado com Ele. A presença dEle está em nós até hoje. Só que a gente se afasta dEle por conta da soberba e do orgulho. Quando a gente acha que a nossa decisão vai ser melhor que a decisão de Deus, nós já estamos agindo pelo orgulho e pela soberba. E aí, Deus permite para que a gente aprenda a um dia reconhecer, ter a humildade no coração de reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele, as bênçãos não nos alcançam. Sem Ele, os nossos bens não são multiplicados, a nossa família não é protegida. Sem Ele, nós não temos condições de ter sabedoria em nenhuma decisão. Sem Ele, a gente não tem sabedoria de ter uma família plena, feliz, em paz. Sem Ele, a gente não tem sabedoria nem para conduzir uma vida, uma carreira de sucesso, uma carreira, abençoada. Sem Ele, a gente não tem a condição de fazer nada, porque é Ele que sabe o melhor para as nossas vidas, o melhor para os nossos filhos, o melhor para a nossa família, para a igreja, para todos nós. Deus, Ele não nos programou para nós errarmos. Ele nos programou para nós desfrutarmos dessa vida com paz, alegria. Alegria é um fruto do Espírito. Ele não nos programou para a dor. Mas, infelizmente, por conta desse padrão de comportamento, de nós acharmos que a gente pode ser maior do que Deus, a gente passa pela dor. Deus, Ele nos dá esperança para que a gente possa cumprir um propósito nessa terra de alegria, de felicidade, porque Ele já nos deu a maior riqueza, que é a nossa vida, e nós somos imagem e semelhança dEle, e a vida eterna. Que infelizmente, se essas pessoas dessa geração não se arrepender, não vai poder desfrutar dessa riqueza, porque toda a riqueza é dele, né? Toda a riqueza é dele. Ele não nos programou para o erro. A gente só erra quando a gente não pede a opinião dele, quando nós não andamos na presença dele. Aí a gente erra. E muitas vezes esse erro é consciente. Mas também tem o erro que é na inocência, pela distração, que também é uma grande arma do inimigo. Ele sempre usou isso, né? E nessa geração está usando ainda mais. Ou você cai pela sua soberba, ou você cai pela sua distração, porque você escolhe andar mais e dar mais ouvidos para as coisas do mundo, para aquilo que agrada os seus olhos, para aquilo que agrada a sua carne, do que andar pelos caminhos de Deus, em obediência a Deus, no comportamento, de santidade, de alinhamento com Ele, na sua palavra. Então, quando a gente erra, Deus, Ele tem misericórdia. Mas tudo poderia ser mais fácil, né? Nossos planos, nossos projetos, nossas bênçãos poderiam ser facilmente aceleradas se nós aprendêssemos a andar em obediência a Deus. Então não vamos seguir o padrão de Adão e Eva, vamos quebrar isso. Porque quando a gente quebra esse comportamento e constrói uma vida
de santidade, de obediência a Deus, de cumprimento da sua palavra, a gente não precisa ficar proclamando isso ao mundo também. Nosso comportamento já vai mudar pessoas, porque nós estamos cumprindo a vontade de Deus, a luz dele está sobre nós e pessoas serão resgatadas através das nossas escolhas, do nosso exemplo. O exemplo arrasta, o Senhor Jesus arrastou multidões e arrasta até hoje. Se nós seguimos o exemplo dele, que se fez nosso próprio Deus, né? Nosso Deus que se fez homem, ele se fez homem, ele se fez carne para nos provar que é possível andar em obediência a Deus, que é possível andar, é possível se afastar do pecado, é possível se afastar de tudo aquilo que o mundo nos traz de ruim. O Senhor Jesus nos provou isso, porque Ele venceu o pecado, Ele venceu tudo, Ele foi santo, pleno, perfeito, mesmo se fazendo homem. E Ele veio para provar isso para toda a humanidade. E tudo que a gente escolhe que esteja longe da presença de Deus, certamente vai trazer consequências ruins para a nossa vida. Não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Está em 1 Coríntios 10, versículo 13. Antes de você cair na tentação, Deus sempre vai mandar um alerta, sempre vai dar um escape. Da mesma forma ele fez com Abel, com Caim. Deus deu a oportunidade dele se arrepender. E para você também, ele vai dar a oportunidade de um escape, antes de você escolher ser induzido pelo erro, pelo seu poder de misericórdia, pelo amor que ele tem pela humanidade. Ele não cansa de mandar as pessoas, os escolhidos, para que eles possam alinhar o seu espírito, alinhar aquilo que ele deseja para nós. Então, quando você escolhe andar na presença de Deus, certamente você vai ser abençoado. Os seus desejos serão atendidos. As suas orações serão ouvidas. Deus, ele ama os obedientes. Você quer agradar a Deus? Você quer ter uma oração respondida? Seja obediente. Ande com Ele. Peça a opinião dele para tudo. Até nas escolhas mais simples da sua casa, de tudo. Peça a opinião de Deus. Ore, converse com Deus. Você vai ver a transformação da sua vida. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que essa palavra possa entrar no coração de todas as pessoas, que elas possam entender que a obediência é maior do que o sacrifício. A obediência é melhor do que qualquer sacrifício. Deus ama os obedientes. Deus ama aqueles que conversam com Ele, que pedem a opinião dEle todos os dias. Ele não se incomoda com todas as perguntas que a gente faz para Ele. Ao contrário, Ele ama passar tempo de qualidade com a gente. Precisamos passar tempo de qualidade com Deus. Na sua casa, que é a casa de oração, que é a igreja. No nosso lar, estiver lavando louça, fala com Deus. Estiver lavando roupa, estiver limpando a casa. Ele ama. Estiver no seu quarto, ora. Deus ama ter tempo de qualidade. Deus ama ter a sua atenção. Deus ama um relacionamento de qualidade com Ele.
Quanto tempo a gente dedica para tantas coisas desse mundo que não vai nos levar a nada? E aí eu te pergunto, quanto tempo você está gastando? Porque nem tempo com Deus não é tempo gasto. Quanto tempo você está dedicando para Deus? Tempo de qualidade para Ele. Esse vai ser o tempo mais valioso que vai alinhar toda a sua vida e toda a sua família. Pode ter certeza disso. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã. Tchau, tchau.